Falaremos agora sobre economia novamente. A dívida bruta brasileira avançou a 76,1% do PIB em maio. Valéria Luizetti chega com mais informações e nos explica. O crescimento foi abaixo do esperado? É isso, Valéria? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Koba, a todos que nos acompanham. Pois é, foi um aumento moderado, mas ainda assim abaixo do esperado por grande parte do mercado. O próprio FMI estima que esse percentual deva ser de 88,4% do PIB, o que tem uma boa diferença aí com os dados que foram divulgados pelo próprio Banco Central. Mas o que nós temos, então, desses dados que foram divulgados no dia de hoje, é que a dívida bruta do Brasil subiu, como você mencionou, 76,1% do PIB em maio, o que representa agora um saldo de 9 trilhões e 300 milhões de reais. Esse aumento foi de 0,2 ponto percentual em relação a abril, mas ainda assim bem menor do que o impacto causado pelos juros da dívida, que por si só elevaram o índice em 0,8 ponto percentual. O que deu uma aliviada nessa pressão foi de fato o crescimento real do próprio PIB, que gerou um efeito contábil aí de redução de 0,6 ponto percentual. Os dados do Banco Central também mostraram que o déficit primário do setor público somou nesse mês 33,7 bilhões de reais. Apesar disso, foi uma melhora bastante significativa em relação ao mesmo mês no ano passado, quando esse rombo chegou a quase o dobro, 63,9 bilhões de reais. O que explica essa melhora, a gente já sabe boa parte. O aumento das arrecadações, que bateu recorde para o mês com 178,8 bilhões de reais em receita líquida e, por outro lado, também uma leve queda ali real nas despesas, que foi de 7,6%. A gente sabe que, apesar de tudo isso também, a meta do governo federal ainda é zerar o déficit este ano, mas o arcabouço fiscal, Koba, permite ali aquele limite, de até 0,25% do PIB, que chega aí a quase 31 bilhões de reais sem violar, as regras, além do fato de que os precatórios acabam não entrando nessa conta, que podem chegar até o valor aí de 44,1 bilhões de reais, Koba. Muito obrigado, Valéria Luizetti, ao vivo aqui de São Paulo, com informações sobre a dívida PIB, 76,1%. Quero entender, Gustavo Segrel, o que significa uma dívida PIB 76,1% para nós brasileiros? Em relação ao PIB, quando aumenta o PIB, se a dívida se mantém estável, essa proporção decresce. Se o PIB não aumenta e a dívida vai aumentando, a proporção aumenta. Mas devemos lembrar que essa dívida estava em proporção ao PIB em 78,6%. No final do ano passado, o Banco Central torrou 30 bilhões de dólares para conter o aumento do dólar, que chegou no ponto máximo a 6,30 e terminou o ano a 6,19 reais por cada unidade da moeda americana. Esses reais que foram absorvidos pelo Banco Central pela venda dos 30 bilhões de dólares só poderiam ser utilizados para pagar dívida. Por isso, de 78,6 decresce para agora, nesse caso, 76,1. Quando a relação PIB e dívida pública chega perto de 80%, começam a acender luzes amarelas, dizendo isso aqui está complicado demais. Quando nós observamos 92 bilhões de juros da dívida, que claramente não foram pagos, porque não tendo superávit fiscal você não tem como pagar juros, salvo que você venda reservas para pagar juros, então você observa que essa dívida vai continuar aumentando. Não tem como você decrescer a dívida quando sequer está pagando os juros da dívida. E devemos lembrar como ponto final, Koba, quando o governo do presidente Lula assumiu a presidência, a relação dívida e PIB estava em 72% números redondos. Ou seja, aumentou, mesmo com a torrada de 30 bilhões de dólares no final do ano passado, 4 pontos e pouco, 5 pontos. Explica aí, Alan Gani, quando é que isso vai melhorar e de que jeito? Olha, outro jeito, a não ser que você mexa e faça algumas reformas que são bastante impopulares. Então, por exemplo, desvinculação de receitas da União, isso é algo que precisa ser feito, que voltou neste governo, que é a vinculação do gasto de saúde e educação com as receitas. Então, isso torna o gasto crescente em duas áreas onde o gasto é muito grande. Passa, em alguma medida, por corte de subsídios ou não
pela concessão de novos subsídios, enxugamento da máquina pública, e aí a gente pode falar de corte de penduricalhos, de supersalários, principalmente ligados ao Poder Judiciário, né? Consome aí 1,6% do PIB, e também a reforma previdenciária, né? E é claro que tudo isso, Coba, que eu estou falando, é impopular. É impopular porque previdência é algo que ninguém quer, é impopular, é algo que é para garantir a sustentabilidade do benefício para as próximas gerações, mas pega para quem está se aposentando agora. É impopular porque o empresário não quer abrir mão de subsídio, é impopular porque tem lobby do funcionalismo público. Então é impopular em diversos aspectos. Para isso, o governo tem que assumir esse ônus. Porque você simplesmente governar jogando para a plateia, né? Aquilo que é muito fácil fazer, que todo mundo aceita, é fácil. O difícil é tomar decisões impopulares, mas que trazem a sustentabilidade da dívida pública ao longo do tempo. Isso é difícil de fazer. Ô Zé Maria Trindade, eu quero entender, isso aí pesa muito contra o governo em relação à crítica que vem recebendo pela chamada responsabilidade fiscal, austeridade, corte de gasto público. Você acha que isso converte em perda de prestígio para o presidente? Sim, isso é explorado politicamente, mas eu devo te dizer que boa parte dos políticos e boa parte da esquerda acha isso positivo, viu? É incrível, mas é verdade. O raciocínio, que eu não concordo, é de que sem dívida, o país não desenvolve. E aí citam vários países do mundo, por exemplo, os Estados Unidos, que tem uma dívida anual de 2 trilhões de reais. Isso representa o total da dívida mais de 100% do PIB. A previsão de chegar em 2035 com 135% do PIB norte-americano. Então, qual é o argumento da esquerda? É de que é preciso endividar, jogar economia no mercado, jogar dinheiro no mercado, porque assim o país constrói infraestrutura e cresce, e isso é muito positivo. Esse é o discurso. Só que isso aí tem lá as suas vantagens até um ponto, e principalmente porque onde o dinheiro é aplicado, porque o Brasil está gastando dinheiro com folha de pagamento, o Brasil está gastando dinheiro com juros, quase 2 trilhões de juros do serviço da dívida. Isso não é o chamado bom gasto. Se o Brasil se endividasse para fazer estradas, fornecimento de energia, melhorar a qualidade da energia, baratear a energia, infraestrutura, vai lá que o argumento até serviria, porque seria melhor para alavancar o crescimento do país. Mas o que está acontecendo? O Brasil está gastando com manutenção da máquina, salários, aluguel, juros da dívida e assim por diante. É um gasto horrível. E essa tese de endividamento é bom para o desenvolvimento do país já caiu há muito tempo. Hoje a gente sabe que o bom mesmo, o positivo, é ter equilíbrio. O mercado gosta de país que tem equilíbrio. Uma dívida crescendo assim mostra uma trajetória de que o Brasil vai quebrar no futuro. A discussão, o debate é quando isso vai acontecer. Pedir perfeito o argumento do Zé. Inclusive, quando o PP participa aqui do programa, ele traz o argumento de que precisa mais dívida, porque os países desenvolvidos têm uma dívida PIB muito maior do que do Brasil. Mas isso é uma correlação, isso não é uma causalidade. Eles não se tornaram desenvolvidos por conta de uma relação dívida-PIB alta. Pelo contrário, por que eu digo isso? Se você pegar o caso dos Estados Unidos, que tem uma dívida PIB de 100% do PIB, os Estados Unidos, se você olhar ali na década de 80 até a década de 90, a dívida PIB era próxima de 35% do PIB. Quer dizer, os Estados Unidos já era a maior nação do mundo, mais desenvolvida do mundo, mais rica do mundo, com um dos maiores rendas per capita do mundo na década de 80. Então, na verdade, essa dívida PIB se torna exponencial nos Estados Unidos a partir dos anos 80, dos anos 90, muito relacionado ao orçamento militar. E isso não significa que não seja um problema lá também, porque lá também se discute
a diminuição do déficit americano e que em algum momento isso precisa ser reduzido, caso contrário, a dívida americana não vai ser paga e isso é um problema para o mundo. Se a gente olhar os dados do Japão, Koba, a mesma coisa, era ali próximo de 40% do PIB, década de 80, 45%, depois se torna explosivo. Os dados de países da União Europeia, a mesma coisa. Então, esse crescimento da dívida PIB no mundo desenvolvido é muito nos anos 2000, né? Ou a partir da década de 90 no século passado. Agora, Koba, esses países já eram ricos, né? Não é a dívida que os tornaram ricos. Pelo contrário, por serem muito ricos, eles acabaram se endividando. Mas isso é um problema no mundo desenvolvido. E o Piperno vai concordar comigo. A próxima crise mundial é uma crise do superendividamento dos Estados. Eu, Fábio Piperno e o economista você sempre cita. O Rubini, Dorival Rubini. É verdade, sim. Ricardo, você sabe que eu tô curioso para saber a sua opinião, porque o Gani tá falando que você vai concordar com ele. Mas eu já ouvi muito essa conversa do PP de que país bom é país endividado, porque quanto mais dívida, mais crescimento, olha não sei onde, olha... Tem que endividar para crescer, é o que fala o Felipe Monteiro. E vocês aqui, você, Fábio Piperno, Felipe Monteiro, o Loyola, o Leandro Fê, essa turminha da esquerda, eles têm até um grupo no WhatsApp. Fizeram uma camiseta, um com o nome do outro no peito. Eu quero saber se você abraça essa tese do PP de que bom mesmo é se endividar. E aí, Fábio Piperno? Eu prometo para você, Nelson, já que você tocou no assunto, que hoje, então, eu vou chegar em casa... Vou fazer uma foto com a camiseta, vou publicar no Instagram e quero ver uma curtida sua. Não, eu curto. Ah, que beleza. Então eu não vou... Tem problema. Eu não concordo com nada, mas... Eu não fiz isso até hoje. Eu vou lá curtir. Então hoje eu vou fazer essa foto. Curtir é colocar um comentário. Eu vou fazer isso hoje. Mas olha, veja, eu em momento algum eu vejo, por exemplo, o ministro Haddad dizendo que tem que explodir o endividamento. Eu vejo, inclusive, setores do governo anunciando obras de infraestrutura importantes. Agora mesmo, no final de semana, eu vi lá um projeto de construção de 5 pequenas ferrovias, regionais. Então, uma delas, inclusive, ligando Londrina a Maringá. Outros projetos visam construções de ferrovias no norte e também no nordeste. Então, isso realmente são, projetos importantes. Agora, é claro que o endividamento ele não pode ficar se multiplicando, ele não pode se tornar explosivo. Então, é necessário corte de despesas? Claro que sim. Agora, o dilema é por onde começar? E essa para mim, é a questão crucial. Porque 110% dos economistas de direita, extrema-direita, ou então liberais e tal, que falam que tem que cortar gastos, a primeira rubrica para onde eles apontam a mão é a dos gastos sociais. Vamos começar por lá. Então tem que mexer no salário mínimo, na vinculação do salário mínimo, no BPS, em tudo. No BPC, em tudo, né? Nesse tipo de coisa. Eu acho que tem que começar assim. Tem que começar por corte de super salários e tem que começar também pela conta de subsídios. Porque antes de mexer na turma do Bolsa Família, tem que começar a mexer na turma do Bolsa Elite, porque essa se beneficia desde o tempo de Pedro Álvares Cabral. É lá onde tem que começar. Não significa que só eles tenham que pagar a conta, mas é por lá que tem que começar. É lá onde o governo tem que começar a cortar suas despesas e aquilo que ele dá de incentivos e benefícios, porque senão... o que vai sobrar? Vai mexer na conta do salário mínimo o tempo todo? Ora, o salário mínimo no Brasil, ele historicamente é baixo. Nós temos que criar condições para que ele possa continuar tendo aumentos reais, o que hoje, obviamente, é algo complicado, porque ele está vinculado à Previdência. Mas o país tem que criar, sim, condições para que isso seja sustentável, para que essa valorização do salário mínimo não seja um voo de galinha. Agora, como é que vai poder fazer isso? Tem que cortar a gordura de quem pode. Arremate, Gustavo Segredo. Tem que cortar do Bolsa INSS fraude, tem que cortar do Bolsa fraude pescador. No estado de Maranhão tem 590 mil pescadores que cobram o Bolsa Pescador
e não tem nenhuma empresa pescadora de pesca, de processamento de pesca, e tem 621 barcos. Ou seja, se cada um dos barquinhos tivesse a quantidade que divide 590 mil vezes 621 navios, barquinhos de pescador, entram 1.000 pescadores por cada barco. Pelo amor de Deus, aí que tem que cortar. E não tem problema nenhum em aumentar a dívida para investimento. O problema é que o governo aqui aumenta a dívida para pagar gasto. Esse é o ponto. É isso aí, meus amigos. Daqui a pouco tem mais informação, hein? E o Piperno concordou comigo, viu? No final das contas, manda pro PP esse corte aí. Ele concordou comigo. Falou, mas concordou. É isso aí. Daqui a pouco tem mais informações, hein? Notícias do STF, notícias sobre o Nicolas Ferreira envolvendo o INSS. Ainda teremos informação sobre a impopularidade do presidente Lula. Tudo isso depois de um rápido intervalo comercial. Não sai daí, a gente já volta.